de trabalho e um sistema de jogo definido. Mas, por exemplo, se nós, treinadores brasileiros, entrássemos com uma linha de 6, como aconteceu, na primeira linha ali, de marcação defesa, uma linha de... O Abel, ele é estratégico, ele jogou contra o Renato e, estrategicamente, ele fez um gol no início do jogo e o Renato realmente não entende nada, o Abel, que é um estrategista. Então, as coisas se inverteram muito, eu acho que não é por aí e nós precisamos reconhecer, como está passando aí, né, o vídeo dele, o Abel é um grande treinador, mas ele teve tempo para trabalhar, tiveram paciência com ele, tiveram paciência com o Jorge Jesus, que nós sabemos muito bem que no início do trabalho dele teve muitos equívocos, discussão com jogadores, e o que a gente ouve falar é que ele tem um relacionamento muito difícil com os jogadores. No Flamengo, como eles deram a chave do Flamengo para ele, fica muito mais fácil do cara ter todo o controle e o apoio de toda a diretoria para que você possa desenvolver o teu trabalho. Nós, treinadores, a gente chega num clube, como eu falei, com 3 profissionais, tem tantos profissionais, muitas vezes eles trabalham junto, muitas vezes eles trabalham contra. Então, a gente tem que saber lidar com toda essa situação. Com isso, se não vem um bom resultado, automaticamente acontece as demissões. Por exemplo, nós tivemos demissão de Anderson, tivemos demissão de Silvinho, tivemos... O próprio Marcelo Cabo pediu demissão, uma situação... Tantos treinadores brasileiros, foram 5 treinadores brasileiros, que agora não estou lembrando todos os nomes, que foram demitidos, Jair Ventura, que foram demitidos, que fizeram um grande trabalho ano passado. O Chico Lang estava falando sobre o Silvinho. Chico, só vou discordar de você numa situação. O Silvinho fez um grande trabalho, sim, porque antes de chegar às 4, e na realidade os 3 grandes nomes que chegaram para o Juliano, os 3 que chegaram, Juliano... lembrem aí, por favor. Roger Guedes e Renato Augusto. E Renato Augusto, os 3. O time do Corinthians era um time bastante limitado. Esses 3, eu tomei 3 gols do Corinthians. 3 gols feitos por esses 3 jogadores, 3 reforços do Corinthians. E o Silvinho, se ele tivesse um tempo maior de desenvolver o trabalho dele, ele mesmo tendo sido auxiliar do Tite, tendo tido a primeira oportunidade no Lyon, se ele tivesse um tempo, assim como o Abel não tinha tido nenhum título. O primeiro título do Abel foi no Palmeiras. Então, quer dizer, se tivessem dado ao Silvinho o tempo necessário, mas não, eu vi essa entrevista do presidente do Corinthians falando que nós estamos meio ultrapassados. O que ele estudou, com todo respeito à torcida do Corinthians, à instituição Corinthians? Mas o que o senhor Duílio entende em termos de gestão do futebol? Ele se preparou, ele estudou na CBF, ele fez curso licença A, licença Pro, ele fez isso. Não. Então, acho que as coisas são invertidas. Com todo respeito ao Corinthians, como eu falei, mas assim, é difícil para nós, treinadores, ouvirmos isso. Eu me preparei, eu estudei, eu tenho 20 anos como treinador, eu tenho 16 anos eu tenho 20 anos, foram 20 anos como jogador, 16 anos como treinador, e tive uma oportunidade de trabalhar com o Flamengo menos de 3 meses. Fiz um excelente trabalho no Vasco, mas quando eu voltei no Vasco em 2018, fui mandado embora com 2 meses e meio. Quer dizer, se eu pego um trabalho a longo prazo, com aquilo que eu conheço de campo, com aquilo que eu conheço hoje de gestão de grupo, de treinamentos específicos em relação ao sistema que eu estou desenvolvendo, que hoje, graças a Deus, eu entendo muito bem de desenvolver o atleta individualmente e coletivamente, tecnicamente, taticamente, desenvolvo juntamente com grandes profissionais do clube. Mas eu não tenho tempo. Eu simplesmente, quando eu tenho tempo, mas eu tenho que me sujeitar a uma situação como aconteceu, por exemplo, no Cuiabá. Eu não vou me sujeitar. Eu prefiro sair, porque se eu não tenho a liberdade de desenvolver, mesmo entendendo a questão da hierarquia, que o meu presidente está acima de mim, que ele pode falar comigo, que ele pode conversar comigo e chamar a minha atenção sobre qualquer coisa, mas a decisão de campo, a decisão de vestiário é minha, isso eu não abro mão. Perfeito. Nós tivemos alguns casos, quando o Osório esteve aqui em São Paulo, o presidente da época, Carlos Miguel Haddad, mandou um WhatsApp para ele, no meio do jogo, contestando uma substituição. E naquele dia ele falou, estou indo embora. Se colocou no mercado e foi para a seleção mexicana. Nós tivemos, na Ferroviária de Araraquara, o Sérgio Soares, o ano passado também, saindo desse jeito. Michele?
Flávio Prado, muitas perguntas aqui para o Jorginho, né? Muita gente contente com a participação dele aqui no Mesa Redonda. E, Jorginho, a pergunta que os nossos internautas estão fazendo aqui no momento é a seguinte: você está preparado para assumir o Corinthians caso receba esse convite? E você acha que teria respaldo da diretoria conhecendo o futebol brasileiro por quanto tempo, caso houvessem derrotas? Michele, retendo essa situação, né, eu acabei de falar agora, né, eu sei o que, quando a gente fala, por exemplo, de um presidente, com todo respeito eu estou falando isso em relação ao presidente do Ilho, que ele tem todo o direito de fazer qualquer colocação. Agora, dizer que nós, treinadores brasileiros, estamos ultrapassados ou estamos um pouco ultrapassados, não é verdade. Não é verdade. A verdade é que os treinadores estrangeiros, eles estão chegando e os clubes estão entregando as chaves na mão deles. E a gente não tem essa oportunidade. Imagine eu, como um treinador hoje, chegando no Corinthians e podendo levar 8 profissionais meus. Facilita tudo e tendo condições, tendo dinheiro, tendo apoio, porque é fundamental, todo presidente, diretoria, precisa dar apoio para o treinador. Claro que se ele não está desenvolvendo, ele não está dando o resultado necessário, mas ele tem que ter um tempo para desenvolver o trabalho. Eu estou muito bem preparado, eu tenho anos, eu fui um atleta de alto rendimento, já trabalhei em grandes clubes como treinador, já trabalhei fora do Brasil, trabalhei no Japão, trabalhei nos Emirados, trabalhei em Vasco, trabalhei em Flamengo, Ponte Preta, Bahia, sabe? Eu estou muito bem preparado. A questão é que nós, brasileiros, hoje, realmente assim, estamos sendo tratados de uma forma de que nós não entendemos, que nós não estudamos. A realidade é que houve uma defasagem num tempo em que não existia um curso de qualidade, porque nós precisamos falar, apesar de ser um curso caro, e isso é difícil de falar, mas a realidade é que todos os cursos feitos pelas federações no mundo inteiro, ele não é barato. E realmente ele é caro. Se fizer, o Paulo sabe disso, se for fazer um curso de licença B, C, A depois, licença Pro na Alemanha, é caríssimo. Então, e a gente sabe que muita gente reclama, eu sei que ex-profissionais, ex-atletas reclamam, eu acho que deveria sim ter algumas bolsas para alguns ex-atletas, mas a realidade é que o curso está cada vez mais se qualificando e nos ajudando, nos aperfeiçoando. Teoricamente, eu aprendi muita coisa. Ele sabe muito bem o que eu vou falar. Uma coisa é ser jogador e, de repente, do nada eu parei de ser jogador e aí... daqui a pouco eu estava na seleção brasileira, assumi o América em 7 meses, América aqui do Rio, disputei apenas o Campeonato Carioca, logo depois da Copa de 2006 eu estava na seleção brasileira, e não é fácil. O Dunga chegou de início, ele nunca tinha tido uma oportunidade, nós desenvolvemos um grande trabalho até chegar uma Copa do Mundo e nós perdemos nas oitavas, assim como o Tite perdeu, assim como o Parreira perdeu, e tantos outros perderam também. Mas assim, eu me sinto muito preparado. Agora, se não acreditarem no meu potencial, naquilo que eu tenho de DNA em termos de realmente de vivência do futebol, não apenas de vivência. A gente sabe muito bem que hoje não basta ser apenas um ex-atleta, não basta você apenas ter uma gestão de grupo. Você tem que ter uma leitura clara do jogo, tem que ter alguns sistemas que você possa, dentro do jogo, mudar. Você tem que ter uma leitura clara daquilo que está acontecendo no primeiro tempo para que você possa conversar. Você tem que saber abordar o jogador. Os atletas, ex-atletas que estão aí sabem muito bem. Uma coisa é você chamar